saudações a todos, saudações meus caros, saudações meus compatriotas. Mais uma vez estamos aqui para dar seguimento ao nosso curso e hoje estamos na aula 8, onde primeiramente vamos falar sobre como configurar as linhas. Como configurar as linhas. Primeiramente, nós vemos como configurar as linhas dentro dos layers, que são as camadas. Mas agora vamos aprender a como configurar as linhas de forma individual. Como eu pegar num único traçado, dentro de qualquer camada, e configurar essa mesma linha. Mas antes de mais, deixa fazer a devida apresentação, que é lembrar que este curso é oferecido pela Aurora Serviços Elétricos, uma empresa que se dedica à prestação de diversos serviços elétricos, como projetos de instalações de sistemas elétricos residenciais, projetos de instalações de sistemas fotovoltaicos, automação residencial, manutenção e reparação de eletrodomésticos, instalação de portões elétricos, instalações de sistemas de irrigação e muito mais projetos e muito mais serviços que esta empresa tem a oferecer. Ela é a nossa patrona, ela é a nossa patrocinadora e esse curso leva o seu nome. Bom, tenho aqui aberto o meu AutoCAD e já tenho aqui uns rabiscos, uns desenhos que eu tenho feito. Na verdade, esses desenhos representam, para quem entende de desenho técnico, é a representação das vistas. Temos aqui a vista frontal, temos aqui a vista superior e temos aqui a vista lateral esquerda. Bom, o que nós vamos aprender hoje é como fazer as linhas de contorno, como fazer as linhas invisíveis, como fazer as linhas que representam os eixos, e dependendo do tipo de desenho que esteja a fazer, da necessidade que esteja a fazer, vai poder aplicar esse conhecimento básico que estamos aqui passando para esse mesmo desenho. Bom, primeiramente dizer que qualquer modificação que queira fazer as linhas é feita aqui posso chamar de, nesse menu de propriedades, chama-se Properties, menu de propriedades. Nós já trabalhamos com os comandos de criação, os comandos de modificação, já trabalhamos com o Layer e agora estamos aqui no Properties. O que acontece? Este desenho, conforme podem ver aqui na camada, neste desenho só tem uma única camada, que é essa camada padrão, 0. E este desenho foi feito na camada padrão. Não é obrigatório que os desenhos sejam criados neles camadas. Eu posso fazer desenhos em uma só camada. As camadas, conforme eu disse na aula anterior, elas servem para facilitar o desenhador, para facilitar o projetista. Simples quanto isso. É opcional. Da mesma forma como é opcional fazer-se o uso dos comandos de precisão, é opcional também fazer-se o uso das camadas. Bom, imaginemos que eu tenho aqui o meu desenho, mas no meu desenho não está especificado quais são os contornos da vista superior, quais são os contornos da vista frontal, a vista superior, a vista lateral. Não está especificado aqui quais são as linhas que identificam, que representam os eixos. Não está especificado aqui qual é a linha que representa a linha invisível. Então, para especificar isso, nós devemos aprender a configurar as linhas. Eu já tinha explicado, já tinha falado inicialmente, que essa configuração é feita por meio deste menu. A primeira opção que nós temos aqui vem by layer, quer dizer, é para determinar a cor. Se eu quero, por exemplo, dar uma cor a esta linha, eu venho para aqui e escolho qual é a cor que eu pretendo. Vejam que a cor mudou. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Para fazer a configuração de qualquer ponto de uma determinada linha, eu seleciono qual é a linha que eu pretendo. Ao clicar nessa determinada linha, posso fazer duas linhas,
ou mais objetos. Não interessa se é uma linha ou um objeto. Na verdade, conforme nós vimos que linhas são objetos. Então, para selecionar uma cor, eu venho aqui e clico. Vem by layer, significa estas linhas selecionadas irão seguir e irão ter a mesma linha que eu tenha escolhido para a camada que elas estão representadas. No entanto, essas linhas aqui estão dentro da camada 0, a camada padrão, e a sua cor é branco, conforme podem ver. É essa mesma cor que eles têm. By block é a função bloco, vamos ver mais à frente o que significam os blocos. E temos por baixo a opção de escolher a cor que nós pretendemos para o nosso desenho. Agora eu vou escolher uma outra cor, pode ser esta aqui. Então, significa que essas duas linhas vão ter essa cor. Neste segundo ponto é para determinar a espessura da linha. Não vamos aplicar para essas duas. Temos esta terceira que é para determinar o tipo de linha. Aqui tem vários tipos. Vou explicar como é que se seleciona, porque primeiramente terão apenas essas duas, by layer, by block e uma linha contínua. Essas todas aqui foram adicionadas. Vou ensinar aqui como é que se faz a adição. É só vir aqui onde vem o ADA. Depois disso, vem para o Load e vai selecionar que tipo de linha pretende. Simples quanto isso. Após a seleção, terá aqui as diversas linhas. Em seguida, por exemplo, para aquele tipo, para as linhas que representam os eixos, nós usamos traço ponto. Traço ponto, tenho esta aqui. E será necessário aqui indicar a escala. Perceba uma coisa. Neste caso aqui já vem 0.1. Então, quando é que eu vou alterar a escala? É só olhar. Eu clico em OK. E volto a clicar, a selecionar essas minhas linhas. E venho para aqui e escolho o tipo de linha. É só depois vir para aqui e selecionar o tipo de linha. Então, vejam que essas duas linhas aqui, ou essas três, já são diferentes. Elas são traço ponto, que representam os eixos. Nesse caso será o eixo Y e X. Agora falta-nos identificar o contorno. Para identificar o contorno, o meu desenho tem esta natureza. Então vamos identificar aqui o contorno das figuras. Posso colocar mais de uma. Assim. Assim. Esta e esta. E vou colocar aqui uma espessura diferente. Posso colocar 0.30. Assim, para estar visível. 0.30. Assim, já fica fácil ver a diferença entre esta linha e uma outra linha qualquer. E esta aqui é uma linha invisível. Então, vou colocar linha tracejada ou linha interrompida. Conforme podem ver aqui, linha interrompida. Então, com isso, pode-se ver estas como sendo linhas de contorno. Essas aqui são as linhas de construção, têm uma espessura diferente. Estas aqui são as linhas de construção, têm uma espessura diferente. Essas são as linhas dos eixos, que representam os eixos. Então, assim nós fizemos a configuração das linhas no AutoCAD. E essa configuração é uma configuração que pode ser feita camada por camada. Como é que pode ser feita? É só vir aqui no Layer Property. Tenho aqui, por exemplo, a camada 0, mas eu vou criar uma nova camada. Vamos lá. Ok. Vamos criar aqui uma nova camada. Vou escrever teste. Ok. E venho, por exemplo, aqui eu vou selecionar a cor da linha que fará parte dessa camada. Aqui vou selecionar o tipo de linha que fará parte da camada. Se as linhas não aparecerem aqui, eu vou clicar aqui no Load e vou escolher qual tipo de linha que eu pretendo. Deixa ela ver mais uma outra coisa. Aqui eu seleciono
a espessura da linha. Aqui eu posso selecionar a espessura da linha dentro da camada. Quer dizer, aqui é a cor, aqui é o tipo de linha e aqui é a espessura da linha. Então, é assim como se faz a configuração de uma linha em AutoCAD. Agora passando para o segundo ponto, vamos agora trabalhar com o menu de anotação. Vamos agora trabalhar com as anotações, como inserir texto, como configurar um texto, como inserir as dimensões também, quer dizer, fazer a cotagem. Vamos começar com o texto. Para inserir texto, é muito simples. Temos aqui o menu de design, temos o menu de edição ou modificação e a seguir temos o menu de anotação. Esse menu é o menu que está antes do menu de camada, que são os layers. Nós vamos clicar aqui, tem um A grande, vem A, por baixo vem text. Então, a gente clica na seta e temos duas opções, multi-line test and single line test. Multi-line test significa que o nosso texto tem mais de uma linha, quer dizer que pode ter várias linhas. E o single line significa que tem apenas uma única linha. Vamos já, só para perceberem qual é a diferença, vamos começar com o multi-line. Eu vou selecionar um espaço, pode ser este, e escrevo aqui, Aurora, serviço elétricos. Vamos lá ver, parece que tem corretor. Tem corretor sim, só que o corretor é em inglês. Tem service. Ok. E eu posso clicar Enter. Ele me dá espaço para eu colocar as outras linhas. Enter. Posso até esticar um bocadinho assim. Vou ter mais espaço aqui. Posso colocar aqui primeira edição 2023. Ok, então posso começar já a mudar, posso mudar o estilo de letra, posso colocar, eu gosto do Times New Roman, vamos lá procurar o Times New Roman, aqui está, epa, tem muitos aqui está, posso colocar a cor que eu pretendo, eu prefiro deixar a cor, essa cor padrão. Tenho aqui, posso apagar formatações, posso centralizar, assim, posso colocar bullets ou numerações, etc. Tenho aqui, posso também ver a questão do espaçamento, posso colocar 1.5. Aqui também tenho várias, a questão já da justificação, posso justificar no centro, posso justificar à direita, posso justificar à esquerda, posso justificar para o centro, meio, assim. Então, é mais ou menos isso que se faz para a questão de textual, né? Para inserir um texto, as configurações que podem ser feitas. Aqui tem estilos de textos que podem existir. Tem este que é o standard, tem este que é o annotative, mas aqui o essencial é este. O essencial é este. E aqui está o nosso texto. É possível também, para fazer a edição, só clicar duas vezes, usando o meu mouse. E posso também ver a questão do tamanho. Não tinha mencionado, deixa eu alterar uma coisa aqui. A questão do tamanho é feita daqui.
Então, aqui posso, por exemplo, colocar o bold, posso boldar essa informação, que é colocar em negrito, posso colocar em itálico, posso colocar em traços, né? Cortar, posso colocar um underscore, acho que é underscore, não sei qual é exatamente, deixa eu ver aqui em inglês o que significa, underline, tenho este aqui também, então são aqui, estão aqui as diversas formas para trabalhar com o texto. Tem uma coisa muito interessante quanto à questão do tamanho. No AutoCAD trabalha-se muito com escala. Com escala. É, por exemplo, eu vejo que esse texto é muito, é muito maior que o meu desenho. Quer dizer que a escala que está patente nesse texto não coaduna com o meu desenho. Eu posso fazer o uso desta função Scale, em que eu clico aqui no Scale e ele diz, seleciona o objeto. Eu seleciono o meu objeto, clico Enter. E ele pede agora a base, o ponto de apoio ou ponto de apoio, né? Então pode ser esse ponto. E será necessário que eu identifique o fator de escala. Posso colocar 1 por 1 e Enter. Mesmo assim, ele ainda pede, espera lá, tirar essa função orto. Vamos lá, 1. Vou colocar 1, que é esse aqui. Então posso reduzir ainda mais. Clico aqui, seleciono um ponto, posso colocar 0.5. Ainda é grande. Vamos reduzir ainda mais. Vamos reduzir ainda mais. Clico aqui no Scale, seleciono um ponto de apoio, posso colocar 0.2. É muito pequeno. Vamos lá voltar. Vamos lá tentar de novo. Scale, clico aqui, vou colocar 0.4. Acho que já está, já dá. Ok. Então já inseri o texto neste meu desenho. Bom, estava a ver agora os minutos do vídeo, não posso extrapolar muito. Agora nós vamos passar para o single line. O single line, só vir para aqui e posso colocar assim. Ok. Este aqui é o ponto. E vou escrever. Posso escrever Moz. E já está. Ele faz, na verdade, não há muita diferença entre o single line e aqui também terei que trabalhar com a escala, né? Para tentar ajustar. Nós usamos ali, foi 0.4. Então ainda é grande. Então não há muita diferença entre o single line e, e, e o multi-line test. Então eu até aconselho a usarem o multi-test, porque dá opções de você inserir as linhas por baixo, ao invés de usar o single line. Então, passávamos agora para a questão já preferi não aprofundar muito o single line, né? Porque depois sempre tem que se ver a questão da escala. Isso é uma coisa que em AutoCAD é essencial, a questão da escala. Ver, você pode ter uma figura, mas se percebe que a figura ela não combina ou não coaduna, não se encaixa na outra figura. Isso é uma questão da escala. Por exemplo, eu fiz uma redução aqui para 0.4, quer dizer, o fator de escala é 0.4. Então, significa que as outras figuras também, ou esta, por exemplo, esta figura, se formos ver, esta figura com o texto pode não combinar. Eu posso fazer isto e aumentar um pouco. Clico aqui, posso aumentar assim. Então, eu aumento. É certo que esse aumento que eu fiz, eu não cheguei
eu não cheguei de verificar, não fiz cálculos, porque a escala, na verdade, tem que se fazer cálculos, porque a escala tem a ver com o nível de redução ou o nível de ampliação de um desenho, de uma figura. Então, essa ampliação que eu fiz nessa figura agora, não fiz nenhum cálculo. Se me perguntares agora qual é o fator de escala, eu posso não dizer, porque eu apenas fiz o uso manual, né? Foi algo manual, em que eu só cliquei, usei o meu comando e comecei a esticar. Comecei a esticar. Então, quando eu já sei que, ok, essas medições, por exemplo, o comprimento é 80, a altura é 40, eu quero que o meu comprimento seja 160, quer dizer que eu tenho que multiplicar por 2, quer dizer que essa figura tem que duplicar o seu tamanho, quer dizer que tem que deixar de ser 80, tem que passar a ser 160 e tem que deixar de ser 40 ou tem que passar a ser 80. É mais ou menos isso. Se eu quero reduzir esta minha figura, o tamanho desta minha figura, por exemplo, eu quero reduzir pela metade, que nesse caso é voltar para 1, eu tenho que fazer 0,5 e a figura volta para a metade. Bom, agora para fazer a cotagem, que é o dimensionamento de uma figura, também é muito simples. Na verdade, a parte que é, digamos, que poderia ser, que pode, alguns podem considerar um pouco complicada, a parte das configurações. Mas as configurações, elas dependem de cada um. Não é possível que te ensine a como configurar, porque a configuração é feita segundo a minha maneira. Eu vou configurar a cotagem, vou configurar o tipo de letra, o tamanho de letra, a escala, a minha maneira, segundo o que eu quero, o que eu pretendo. O que você precisa aprender é como aceder à parte das configurações. Agora, dali para frente, isso já cabe a si. Por exemplo, se eu pretendo fazer a configuração do tipo de letra, etc, etc, eu venho para onde vem Annotation, que é aqui na seta, e tenho esses espaços aqui. No Microsoft Word é possível nós definirmos as configurações para um determinado trecho, um determinado trecho de um texto. A gente pode definir o tipo de letra, o estilo de letra, tamanho da letra, fonte, muita coisa. Mas é possível a gente também fazer a configuração para todo o documento. No AutoCAD não é diferente, é possível nós definirmos algumas configurações como tipo de letra, tamanho de letra, estilo de acotagem para um trecho específico e também para todo o projeto, o desenho. Inclusive também a questão da inserção das letras. Bom, para o dimensionamento é necessário a gente ter cuidado, principalmente quando se trata do tamanho. Nós, quando inseríamos o texto, para aumentar ou diminuir o tamanho, nós usamos a escala, fizemos o uso da escala. Mas no dimensionamento é diferente. Por quê? Se, por exemplo, eu faço a minha cotagem, estes 2 pontos, por exemplo, ele me mostra que são 16 centímetros, porque como aparece aqui que está em decimal, são 16 centímetros. Se eu, por exemplo, faço isto, pego na escala este ponto, quanto mais eu aumento a escala, o valor também muda, aumenta. Se eu faço uma escala por 2, ele passa para 32. Então, quer dizer que não se pode alterar o tamanho do texto que aparece lá na cotagem, no dimensionamento, usando a escala. Há uma ferramenta própria para isso. Essa ferramenta, é bom lembrar, que é funcional também para
na inserção de textos. Só que para a inserção de texto é mais fácil usando a escala. Como é que funciona isso? A gente vem para Annotation, vem para esta seta aqui, para este ponto, vem Dimension Style, clicamos aqui e vamos para Standard. Standard, e a gente vem para Modify. Modify. Aqui tem Line, tem Symbols and Arrows, tem Test, tem Feed, tem Primary Units, tem Alternative Units. Por exemplo, no Primary Units, se você vem para Unit Format decimal e coloca aqui Scientific, ele vai colocar os valores numa notação científica. Se coloca em Engineering, ele coloca numa notação de engenharia. Por exemplo, isto aqui são 6 com duas aspas em cima, que significam, tem um significado em engenharia. Principalmente os mecânicos é que usam mais essas notações. Temos também Architectural, que é para arquitetos. Temos aqui forma fracionária. Temos também essa forma também, Windows, Desktop. Então, a mais comum é a decimal. Então, tem aqui também os níveis de precisão. Bom, a parte que mais interessa é a parte do texto, em que é possível ajustar o tamanho das letras. Por exemplo, vem Test 8. Se eu coloco, por exemplo, 5 e clico OK, aqui no Test Style é importante que esteja no Annotative. Eu clico OK, faço isto. Quando eu faço a minha cotagem, que é aqui no Dimension, clico aqui neste ponto e clico aqui neste ponto, é só verem que o tamanho das letras estourou, ficou gigante. Então, se eu quiser, posso fazer a cotagem para os outros desenhos, não tem nenhum problema. Então, para alterar isso, tem que voltar para aqui, vir para onde vem Modify, clico aqui no Standard, vem para Modify e venho para o Test, venho e altero aqui, diminuo para 1. É uma questão de tentativas. Então, eu vou vendo qual é o tamanho que mais se adapta. Nesse caso, o 1 é o tamanho que mais se adaptou a esta figura. Então, venho aqui no Dimension, clico aqui no outro ponto e tenho aqui a dimensão. Vou de novo, clico aqui, clico aqui, tenho aqui a dimensão 4. É possível também eu fazer a cotagem de uma circunferência, de um arco, de uma linha oblíqua. Ok, deixa eu fazer aqui uma linha, mais ou menos assim. Ok, vou fazer outra assim e vou fazer outra aqui. Vou fazer também uma circunferência. Então, vou fazer a cotagem desses dois objetos. Então, para questão para uma linha oblíqua, é só clicar aqui, venho para aqui, clico e seleciono a distância. Já tenho ali 23. Para o círculo, eu posso, por exemplo, querer indicar o raio. É só clicar no raio, depois venho e clico na minha figura e já está aí o valor do raio. Se for diâmetro, eu clico aqui. Vou uma falha, deixa eu fechar aqui. Venho e clico aqui, venho no diâmetro, clico no meu desenho e vou indicar o meu diâmetro, que é de 17. É importante vermos a questão da precisão. Isto acontece por causa da precisão. Para a mesma figura, o raio é 9 e o diâmetro é 17. Isso não está correto. Por quê? Porque 9 mais 9, que corresponde ao raio, não dá 17, mas sim 18. Então, isso é por conta da precisão. Então, vamos alterar aqui a precisão para que não haja problemas. Podemos colocar assim. E ok. Percebam que é 8.6 o raio, não 9, 8.6. E o diâmetro é 17.1. É 17.1.
Então, aqui também isso mostra que houve um problema, porque não pode ser 8.1, mas sim tem que ser 8. Então, é assim mais ou menos como se faz a cotagem de desenhos em AutoCAD.